O melhor look para você brilhar neste fim de ano está na Audiência Fashion Modas. Na Audiência Fashion Modas você encontra tudo o que precisa para se vestir bem e economizar. À vista com super desconto, a prazo com condições especiais. E você estará concorrendo a 4 vale-compras de R$500. É tempo de renovar. Venha conferir os últimos lançamentos da moda e se sentir bem. Fim de ano especial. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão. Olá, Cacoalcast, nós estamos aqui mais uma vez nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma que é o nosso Cacoalcast. Quero pedir para você dar um cliquezinho ali, ó, dá um like, acompanha a gente nas redes sociais. Temos também o @Cacoalclips, Cacoalcast Clips. Vai lá, dá um clique lá, dá um like pra gente, curte lá, acompanha o nosso trabalho, que é muito legal. E lembrando, mais uma vez, que nós estamos em rede para 18 plataformas no estado de Rondônia nesse momento. E hoje, claro, antes da gente entrevistar o nosso convidado, eu quero falar para você de uma novidade que acabou de chegar na Audiência Fashion Modas. Natal está chegando, as festividades de virada de ano estão chegando, é muita gente indo viajar, muita gente recebendo os familiares e a Audiência Fashion Modas está abarrotada, está cheia de novidade para você. E as novidades que a gente fala é para a família toda, para a criança, para a esposa, para você presentear quem você mais ama, para você presentear aquela pessoa do amigo secreto, do amigo oculto, enfim, tudo que você precisa de roupa, calçados, cama, mesa e banho, e você encontra lá na Audiência Fashion Modas. Com todo o carinho, a Audiência Fashion Modas, ela já é conhecida como a queridinha do bairro Teixeirão. Fica ali, ó, próximo ao sinal, ao lado da lotérica. E nós queremos fazer um convite para você ir lá conhecer, entrar na moda, porque os grandes centros estão aqui em Cacoal, tá? Os grandes centros da moda do Brasil, eles estão aqui em Cacoal. E o local é Audiência Fashion Modas, no bairro Teixeirão, ao lado da lotérica, pertinho do semáforo. Esperamos vocês lá. Um abraço a todos lá, obrigado também sempre pela audiência do Cacoalcast. Como o nosso convidado de hoje, né, eu tenho a satisfação de entrevistar uma figura simples, uma figura humilde, uma figura que leva muita alegria, que traz alegria, sempre otimista, um grande empreendedor nato, ele, o seu Nério Bianchini. Seu Nério, obrigado por receber o nosso convite, com muito carinho, conversando em off aqui com o senhor aparenta ser, e todo mundo fala que o senhor é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida e sempre positiva, né? Porque a gente tem que levar positividade, e o senhor sempre com a sua opinião forte, mas uma alegria, um coração enorme e sempre empreendendo na cidade de Cacoal e também no estado de Rondônia. Obrigado pelo convite, seja bem-vindo no Cacoalcast. Cadu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teus, né, com os teus telespectadores, né? Que devem ser muitos. Eu falo sempre que eu sou um projeto que deu certo, um projeto de Deus que deu certo. Por isso que eu agradeço todo dia e me considero um dos caras mais felizes do mundo. Porque, se eu te contar direito, da onde eu saí até onde chegamos, né, até aqui, realmente é uma história só de sucesso, de felicidade, de harmonia, de paz, de amizade, que eu gostaria de durar uns 200 anos para poder aproveitar tudo isso daqui para frente, porque com a idade que eu estou, né, não preciso assim mais trabalhar todo dia, já sou aposentado, já tenho 75 anos, então já me sinto no direito de desfrutar, né? Então... E é isso que a gente quer hoje, saber essa história, essa trajetória de sucesso. Tem muita juventude que está vindo aí também, às vezes tem medo de empreender, precisa de um conselho, de um apoio, de uma palavra de pessoas que já passaram todo esse trajeto, e não é à toa que o senhor é um empreendedor nato aqui da cidade de Cacoal. A gente estava conversando em off aqui, seu Nério, conta um pouquinho para a gente, o senhor é natural de onde?
Bom, eu sou natural de Santa Catarina, né? Lá da região de Criciúma, a cidade Uruçanga, onde eu fui registrado na época, né? Que eu nasci, bem embaixo da serra. Nós temos a divisão Santa Catarina é o baixadão, né, das praias, né? Serra Baixo que fala. Depois tem a região serrana e o oeste catarinense. Então eu sou lá de baixo, né? Nascido e criado lá. Meus pais também, porque meus avós eram migrantes, né? Eram migrantes italianos que foram morar naquela região, né? Mudaram alguns lugares, de Tubarão para Orleans, Treviso, e se localizaram lá no município de Uruçanga e lá construíram a família, né? E as atividades deles. Então eu saí de lá com 13 anos aproximadamente, em 1962. E mudamos para o Paraná, para o oeste do Paraná. Em busca de quê? Já na época, porque nós éramos 15 irmãos, então tinha que buscar uma terra melhor. Só que daí, naquela época, o meu pai vendeu lá em Santa Catarina a terrinha que tinha lá, e chegou no Paraná, mal deu para comprar 15 hectares de terra. E quantos hectares vocês tinham em Santa Catarina? Era um pouquinho, acho que eram uns 20 hectares. Mas era morro, que não dava para produzir muito. E também porque se vivia da roda d'água, né? Na pequena indústria, movida com roda d'água, uma serrariazinha, né? Moinho de fubá. E ali no Paraná, então, não conseguimos 15 hectares de terra, morro e pedra, também a maioria. Então, a gente, logo que foi tendo uma idade um pouco mais, né? Avançada? Aí a gente viu que no Paraná não tinha mais futuro, não tinha condições de adquirir terra e ficou muito cara. Aí, em 76, né? Já com 27 anos, né, vimos a propaganda do governo, que estavam abrindo a Amazônia, né, que tinha um lema na época, integrar para não entregar, né? Já se comentava que ia vir os ET tomar a Amazônia, então tinha que integrar ela ao Brasil. Então foi muita gente que saiu do Paraná, né, para o Mato Grosso, para o Pará, para o Acre, para cá. E aqui eu já tinha uns conhecidos, vim para cá em 76, literalmente em busca da terra prometida, já casado, com um filho de 1 ano e pouco, e graças a Deus encontrei aqui. E nessa decisão, os seus pais ficaram lá no Paraná? O meu pai já tinha falecido. Já tinha falecido. E, inclusive, quando meu pai faleceu, ele me deixou com 16 para 17 anos e com 6 irmãos mais novos ainda. Mas então, eram 15 a família. Aí o senhor pegou a responsabilidade da casa. Aí ficou um irmão mais velho que eu, e segundo era eu. Daí fui para o quartel, quando acabou meu mandato, meu tempo de exército lá em Foz do Iguaçu. Casei, consegui começar a vida um pouquinho, né? Mas não dá para comprar terra. Aí deu certo de vir para cá. Aí uns foram para o Mato Grosso. Depois vieram para cá também. Eu cheguei a morar aqui, 9 irmãos aqui. Tá, o senhor chegou aqui em 1976. Sim. Em busca da terra. Quando o senhor, da terra prometida. O senhor sempre usa esse lema. Sim, porque está na Bíblia também, né? Que o povo, né? Povo carente, né? Precisou ir em busca da terra prometida. E aqui foi a mesma história. E o senhor veio com essa história, com essa história já na cabeça, que eu vou atrás em busca da terra prometida. Sim. Chegou aqui, o senhor conseguiu a terra prometida? Graças a Deus, né? A prova está aqui. Faz 47 anos que estou aqui, então tudo que aconteceu aqui é maravilhoso. Né? Mas não foi de imediato assim, não, o senhor chegou, conseguiu? Não, porque no começo nós vinha de Cuiabá para cá, estava de chão. Às vezes ficava 1 ano, 2 anos sem viajar, porque não tinha, a estrada ficava até interditada. Tinha que alugar táxi aéreo daqui para Cuiabá. Então foi muito complicado. Mas só que a expectativa, a esperança, né? Porque a gente saiu da pobreza lá de Santa Catarina, depois no Paraná melhoramos um pouquinho, mas não, nada que pudesse estabilizar a vida, comprar uma terra, alguma coisa. Então viemos para cá com essa intenção, e deu certo. Então tudo que acontecia aqui, todo dia tinha uma novidade, porque chegava 10, 20, até mais mudanças por dia. Pessoas chegavam, né, para ir no INCRA para receber terra. Então logo que eu cheguei, eu consegui adquirir uma pequena indústriazinha de madeira, a pica-pau, falada, que serrava deitada, assim, horizontalmente, com um motorzinho, e comecei a vida. Inclusive, eu nem peguei terra, porque daí eu fiquei olhando aquelas famílias, tudo que chegava do Paraná, do Nordeste, que de São Paulo, precisavam de Minas, mais. que eram tudo plantador de café no Paraná, que tinham ido quebrado, porque a geada tinha matado os cafés, né? Aí veio as máquinas de estocar as terras, veio Itaipu para alagar mais um pedaço, aquelas usinas. Então, eu reconhecia que eles precisavam mais que eu. Então, eu passei 2 anos trabalhando sem buscar terra. Aí, em 78, foi que um amigo foi lá me oferecer uma terra do outro lado do Rio Machado, e que daí eu perguntei se tinha água, que eu queria trazer uma roda d'água e um moinho, porque quando eu carreguei a mudança no Paraná, a minha mãe ficou chorando, né, botando a mão na cabeça, né,
dizendo, meu filho, para onde é que você vai? Para o fim do mundo, porque era 3.000 quilômetros. Continua sendo, né? Continua sendo. Agora melhorou um pouco as estradas, asfaltadas, mais reta e tal, mas lá do oeste do Paraná, né? Aí ela disse, eu só vou para aquele fim de mundo se você conseguir levar uma roda d'água, se você ganhar uma terra do INCRA lá que tenha água, para nós levar um moinho para fazer o fubá. Então, se tiver água, leva a roda d'água e nós, como moinho, não vai faltar polenta, porque ela disse, eu criei 15 filhos na pobreza, mas a polenta nunca faltou. Então, ninguém morreu de fome. Mas nós era bem, né, bem simples. E vocês têm um carinho quando fala roda d'água. É porque a gente é fruto da roda d'água. Já meu pai, meu avô, bisavô, é tão assim profunda essa questão, porque na roda d'água é que eles tocavam as pequenas indústrias deles. Então eles tinham a madeireirazinha, né, a serrariazinha, um moinho, descascador de arroz, uns trabalhavam com ferraria também, fazer ferramenta. Então tudo girava, porque não tinha outra força elétrica, força motriz. Não tinha, era roda d'água, não tinha nem motor a diesel, nem elétrico, nem pensar. Então nós vivíamos, eu até falo, e eram todos madeireiros, carpinteiros, né? Eu até falo que tem origem mesmo, eu sou parente do Noé. Porque o Noé era madeireiro, senão não teria feito aquela arca. Aquela arca maravilhosa. Que nos salvou, né? A espécie humana. E José também, o pai de Jesus, era carpinteiro, igual meu pai. Então, eu tenho o maior orgulho dessa profissão, nunca tive vergonha disso, né, até hoje, só que eles ensinavam a respeitar a mata. Eles falavam assim, ó, fala para os vizinhos, faziam reuniões, né, para não deixar derrubar as matas todas. Isso já em 1976? Não, estou falando lá em Santa Catarina. Em 60, sabe, quando eu nasci em 49, né? Então, em 69, já eu com 10 anos, 8 anos, vi essas reuniões dos meus pais, meus tios e os vizinhos combinando para não derrubar as matas todas, há 65 anos atrás, para não derrubar as matas todas, porque senão ia acabar a madeira. Eles diziam, se acabar a madeira, vão fazer o quê? Eles falavam em italiano. Então, eles diziam, e se acabar a mata, vai acabar a água também, porque a mata protege a água. E quem vai mover a nossa roda, a nossa indústria? Então, essa questão da roda d'água, da mata e da água, da natureza, nós chamamos de sangue de tradição já da Europa, porque meus antepassados já viviam lá nas montanhas do norte da Itália, né? Já viviam dessa forma. Então, para mim, eu adquiri essa cultura, sabe? Por isso que foi fácil, né, graças a Deus, chegar aqui em Rondônia, se estabelecer num local que tinha mata e que tinha água. E como que foi essa troca? O senhor foi lá ver a terra de um amigo seu? Sim. Você tinha uma indústria, aí tinha um amigo seu que já não era muito conhecedor da roça, do cultivo. Não, exatamente. Aí você fez uma troca, como que foi isso? Ele era um jovem, ele trabalhava no comércio aqui em Cacoal, que todo mundo conhece aqui, a Casa do Português, que está até hoje, né? Casa do Português, ali próximo do Bradesco. Ele trabalhava no balcão lá, ele dizia, eu sou comerciante, ele dizia, eu já me descobri que eu sou comerciante, mas eu adquiri um grilo do outro lado do rio e estou fazendo uma roça lá, faz 2 anos, só dá prejuízo. A terra é ruim, era para plantar milho, mas não dá milho, porque a terra do outro lado do rio, no setor prosperidade, tinha uma fama muito ruim. É muito arenosa, terra branca, não é terra roxa, igual para o lado de cá, que tinha cacau nativo e tal. Então foi era muito fácil as pessoas chegar, não tinha mais terra para cá, passaram para o outro lado. Aí ele disse, me compra aquela terrinha, porque o INCRA está legalizando, vai legalizar as terras. Eles tinham enfrentado os jagunços lá, porque as terras eram dos coronéis do outro lado. O povo invadiu, ocupou, né? E daí teve que enfrentar na bala mesmo, aconteceu muitas coisas. Aí o INCRA, na época, resolveu desapropriar os 2 coronéis, que eles tinham 40 quilômetros de rio, para o outro lado, a terra era deles. Todas as terras eram dos coronéis, né? Eram dos militares mesmo. Então, e consegui, ele disse, vai legalizar. Então, eu fui lá em Pimenta Bueno para perguntar se eu podia adquirir o tal grilo que tinha nascentes da água e tal, que eu queria tocar, né, o moinho, a roda d'água, senão a minha mãe não vinha morar. Aí eu falei que ia preservar para isso. Então, lá no INCRA, em Pimenta, disseram, não, se você quer para preservar, volta para o Paraná, porque aqui nós não queremos vagabundo. Nós queremos pessoas que veio para abrir a Amazônia, para abrir Rondônia. Daí tem que derrubar pelo menos a metade, senão não damos o documento da terra. Eu consegui enrolar eles um pouco na vistoria e derrubei um pouco menos, só o necessário. E daí eles falaram que podia adquirir, que eles iam documentar. E é isso que eu fiz. Em 83, daí eu pude trazer a roda d'água e o moinho. O senhor trouxe? O senhor tem essa roda d'água lá ainda? Eu trouxe tudo de madeira. O senhor trouxe tudo de lá do Paraná? Apodreceu tudo já. Lá agora tem a roda de ferro.
e o cavalete de concreto com as pedras é as mesmas. O senhor trouxe até as pedras? Claro, para moer o milho e fazer o fubá. Aí eu montei a roda d'água e o moinho e vim na missa em Cacoal, com o padre, a igreja cheia, os padres eram italianos também, o padre Franco. Eu disse, avisa o povo que queira fazer uma farinha original, moída na pedra, movida com a roda d'água, pode ir lá no sítio que eu tenho. Lá no sítio do Nério, porque eu já era conhecido, né? A cidade era pequenininha, e eu já era conhecido porque eu mexia com comunidade, sindicato, associação, sempre fui envolvido com a comunidade. Aí o povo foi levar milho para fazer fubá, fazer a farinha, aí perceberam que o sítio era muito bonito e espalhou a notícia na região toda. Naquela época não tinha. Mas naquela época o que tinha já, o Nério? Não tinha internet. O que tinha lá? Tinha roda d'água, então eles falavam assim, não, aqui no Moinho do Nério não é só roda d'água, tem um lago, tem uma piscina, com uma bica d'água que eu fiz um conforto para a minha família ir lá passar os fins de semana. A minha família, meus irmãos, minha mãe, né, os amigos. Então a gente já ia ali passar. No começo ia de balsa, né? Depois foi feita a ponte. Então, espalharam a notícia, que o sítio do Nério era bonito, que tinha arara, que tinha macaco, que tinha um bosque, que tinha lago, que tinha peixe, que tinha piscina e tal, uma casa alta lá para acampar até. Eu sei que invadiram o nosso sítio, não tive mais sossego. Todo fim de semana a gente ia lá, tava várias pessoas que a gente nem conhecia, mas viam falar. Então nós fomos obrigados, o resultado é esse, nós fomos obrigados a abrir ao público. No ano de 2000, a família reuniu e decidimos abrir ao público, com a qual Selva Park, registramos a empresa, e faz 23 anos, e hoje é conhecida no Brasil e no mundo. Mas quando o senhor já resolveu, quando vocês, a família Nério Bianchini, resolveu abrir o Cacoal Selva Park como um ponto turístico de Cacoal, o senhor já tinha as outras empresas? Então, sim, a madeireira só. Só a madeireira. A madeireira continuou paralela? A madeireira desde 77... Madeireira catarinense nunca parou. Começou pequenininha, né? Eu mesmo. Começou com você, né? E um sócio, claro. Eu e mais 2 sócios, meu cunhado, meu irmão. E fomos trabalhando, né? Porque a gente é do ramo da madeira. E não é assim que é comércio. A gente é apaixonado por madeira. Então, eu aprendi desde criança que tinha que respeitar a madeira. Porque a madeira é uma matéria-prima que Deus fez para muitas coisas, né? Fazer casa, imagina, transformar uma madeira roliça, torta, cheia de galho, numa residência. Isso não é fantástico? Maravilhoso. Então eu sempre levei a sério isso e aprendi na família que tinha que ter respeito e aproveitar a madeira. E também qualquer madeira, para não deixar apodrecer e nem queimar. Então eu ficava quase louco aqui em Rondônia, porque a ordem era derrubar e queimar para abrir clareira, para documentar as terras, para plantar arroz, qualquer coisa. Café, que também não sabiam direito, mas foram plantando, né? Aí, eu sei que madeira não faltou. Na época, né, no começo, era até um favor tirar a madeira da roça, né, pro cara. Então, era tudo meio meio no grito. E daí, fui dos primeiros aqui na cidade. Então, não faltou madeira, eu atendia o pessoal. Aí, eu já ganhava um dinheirinho daí, porque eu vi que estava saindo da miséria, da pobreza. Trabalhava dia e noite, né, apaixonado pelo ramo. O meu segredo de ter acontecido esse projeto que deu certo na vida, projeto de Deus, né, e dos homens, eu sou homem, eu sou humano, mas Deus está no controle de tudo. Sim. É o projeto que deu certo por causa disso. Eu sempre fiz aquilo que eu tinha paixão. A paixão faz você se ligar naquela atividade. Você nem está pensando no lucro. Você está se realizando. Aí tudo que é feito com amor tem valor. E é isso que deu certo, por isso que eu agradeço a Deus todo dia, porque todas as atividades que a gente se propôs a... Né? Então, a serraria, a madeireira ajudou a abrir o Cacoal Selva Park no início, né? E daí a gente foi com recurso próprio, né? Começando a atividade, o povo começou a ir lá, começamos a cobrar, né? Daí no ano 2000, cobrar para entrar, as pessoas pagam com gosto até hoje, porque... eles veem que nós não desviamos o dinheiro. Todo o dinheirinho que entra lá, a gente gasta lá dentro. É por isso que está dando certo. Hoje o Nério Bianchini, antes da gente entrar no tema Cacoal Selva Park, ele além de ser um empresário, você é empreendedor. Sim. De acordo com as suas indústrias foram crescendo. Sim. E de onde veio essa paixão de empreender? Porque até então você veio em busca da terra prometida. Sim. Família trabalhando, fazendo ali o seu fubá, conseguindo a vida, fazendo a madeira, ajeitando. E como que despertou esse empreendedorismo
eu nasci com esse empreendedorismo, porque eu já me lembro das minhas divergências até com meus irmãos, né? Muitas vezes, eu queria sair na frente, era mais novo e tal, é complicado. Então, cada um de nós, Cadu, tenho certeza que cada um de nós é um projeto de Deus na Terra, para se dar bem, Nós não nascemos para ser infelizes, nós nascemos para ser felizes. Então, eu tive a sorte de ter clareza da vocação que Deus me deu. Então, se cada um ser humano fizer uma reflexão profunda, talvez até na hora certa, no tempo da juventude, adolescência, sabe, parar e se cobrar também, né? Para ver quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou útil para a sociedade, eu sou um alívio ou sou um peso? Então, eu, por exemplo, nunca tive dificuldade, porque eu sempre tive esse dom do empreendedorismo. Então, quando consegui comprar um caminhãozinho, uma motosserra, a junta de boi, já com boi, eu puxava madeira com boi até os 20 anos de idade, gente. E eu me criei na idade da pedra, porque eu ajudava o meu pai a fazer roda d'água no machadinho, no serrote, na mão, no formão, tudo na mão. O meu pai morreu sem conhecer motosserra. Meu pai nunca dirigiu um carro, nem telefone, nem pensar. Sabe, eu fui na escolinha que a professora tinha o 4º ano. E a gente estudava até o terceiro ano básico, né? E só isso. Eu me lembro, eu escrevia, no 3º ano, eu escrevia a tinta. Era o tempo do tinteiro, e uma pena na ponta da madeirinha, uma peninha de lata já, e molhava na tinta para escrever. Então, eu sou antigo, né? Eu tenho a graça de ter visto a maior transformação da humanidade. Porque o meu pai, ele morreu sem ver essa evolução. Ele viveu praticamente o mesmo que se vivia 1000 anos antes. Andar de boi, carro de boi, a cavalo, né? E trabalhar com manuais, tudo na mão, sabe? Então, a minha geração é a mais privilegiada, eu acho, que aconteceu até hoje, porque a gente viu a idade da pedra, né? Andar descalço, né? De a pé. O meu pai fazia tamanco, um pedaço de pau e um pedaço de couro, e assim por diante. Então, e vimos essa evolução toda. Então, o empreendedorismo, para mim, eu já nasci com ele e tive a sorte de colocá-lo em prática no lugar certo. Eu sempre falo que o Cacoal Park, Cacoal em si, é aquele lugar certo para a pessoa certa na hora certa. Para mim, não tem outra explicação. Porque da onde eu saí, onde cheguei, até hoje, é só quase que um milagre de Deus e da natureza. Gente, seu Nélio Bianchini, ele é proprietário de várias empresas, nós vamos falar já isso, mas me veio aqui na cabeça nesse momento. Ele é proprietário, junto com os filhos dele, com a família, tudo, de um dos maiores pontos turísticos do Brasil, do norte do Brasil. Vem tanta gente que vão para outros lugares, para fora do estado, mas é muito mais gente ainda que vem para o estado conhecer a qualidade, conhecer, né, a hospedagem, o carinho, a receptividade que Rondônia tem, o Cacoal Selva Park tem. Mais de 1.200.000 seguidores o Cacoal Selva Park tem. Eu acho que é isso. E por que o senhor não tem rede social? Bom, eu tenho os filhos, né? Graças a Deus, tenho 7 filhos, tudo celebridade. Então, já que eu sou o casca grossa da família, né? Eu tive a felicidade de dar as ideias, né? A madeira catarinense, a madeira, porque já trouxe de herança, o moinho, a roda d'água, porque também é de tradição da família, né? E ter pessoas para trocar. Por exemplo, a madeireira, o meu filho, com 9 anos de idade, ele não queria nem sair da madeireira, ele tem a vocação, né? Meu filho mais velho. Então, ele já foi tocando ali, eu fui cedendo, né, para ele, só para vendo a capacidade dele, né? Aí, quando o outro cresceu, eu tinha que inventar outra atividade, né? Então, se você quiser, eu te conto das 7 atividades. Foi por isso que o senhor tem hoje 7 empresas? O senhor procurou integrar os filhos do senhor nos negócios, cada um na com sua que vocação, gosta. né? Então, cada atividade tem uma história. A do Cacoal Selva Park, você já entendeu. Começou com a roda d'água, com a tradição da família. A madeira também, era a profissão de todos os meus antepassados, a carpintaria, a madeira e tal. Aí, numa viagem para Israel e para Roma, eu passei uns 10 dias para lá, e daí o guia da época, ele não parava de falar uma palavra que me marcou muito.
aonde a gente chegava aquelas construções antigas, naquelas ruínas, naquela muralha, no Muro de Jericó, no Templo de Salomão, Muro das Lamentações, Arena do Mar Morto, sabe? Aqueles lugares de 4.000 anos, sei lá, né? E tal, tudo que chegava tinha, ele dizia, essa taipa, que esse muro foi feito com a pedra da montanha ali e tal, e com a areia do deserto, que fizeram argamassa com óleo de tâmara, depois era argila do Mar Morto, com areia e óleo de baleia e tal, sabe? E argamassa é argamassa. Aquela palavra argamassa entrou no meu cérebro, assim. Uma hora eu disse para ele, mas argamassa é feita de areia? Porque, né? Ele disse, não, ele falou, um percentual muito elevado é feito de areia mesmo, né? Pode-se dizer que a argamassa é de areia, um pouco de cimento e uma liga, né? Aí eu disse, mas então lá em Rondônia estão usando argamassa até hoje. Então faz 4.000 anos que se usa esse produto com a mesma finalidade, para ligar as pedras uma na outra, né? A taipa e tal, ou liga azulejo, né? E tal. Aí o senhor já veio com a ideia pronta. Aí o empreendedorismo florou na minha cabeça. Digo, vou chegar lá em Rondônia e vou começar a fazer argamassa, porque não precisa comprar areia de São Paulo e de Goiás. Se lá tem um monte, isso aqui tem. Se praticamente 80% da argamassa é areia, então nós estamos pagando frete de areia de 3.000 quilômetros de distância. Mas você está entendendo como é que é? Né? Qualquer um pode ter essa visão. Aí cheguei, tinha uma empresinha do outro lado, no setor industrial, por acaso, deu certo, estava vendendo ali, o cara tinha uma fabriquinha, me vendeu e a gente instalou. É uma história bem longa, que dá para fazer uma entrevista só para contar o avanço, a caminhada que deu meu filho, o segundo, assumiu mesmo e partimos para São Paulo, onde tinha feira de argamassa, pesquisa, sabe, exposição, né, muito caprichoso. Foi criando outros produtos também, né? Hoje ele tem vários produtos, inclusive tinta, né? Criado aqui? Liga Forte, né? Liga Forte, botou um laboratório ali e tal, faz análise dos materiais daqui, porque a maioria das coisas é mineral, né? Sai da terra. Então, está indo muito bem, graças a Deus, a Água Forte. Hoje é uma marca, foi feito teste, né? Em Rondônia, por exemplo, a Água Forte é conhecida igual a Coca-Cola, né? Ele também sabe fazer marketing também, e administra muito bem. Hoje ele tem depósito em Porto Velho e Rio Branco também. Tá, e como surgiu a terceira empresa? Tá, então a terceira já tem a madeireira, o Cacau Selva Park. A madeireira, o Cacau Selva Park, nós vamos entrar a fundo agora. E a argamassa. E a argamassa. Tá, as três principais, pode dizer. Aí a gente engorda frango também. Eu sou catarinense. Santa Catarina, quando eu tinha 11 anos de idade, eu assisti uma reunião, uma palestra do Atílio Fontana, o criador da Sadia, o fundador da Sadia. E também da Perdigão, que era dos parentes dele, nas cidades vizinhas, né? Concórdia e Videira, em Santa Catarina. E eu, com 11 anos, já captei, que ele dizia já naquela época que nós ia alimentar o mundo com frango. Ele já sabia disso, há 65 anos atrás. O homem já sabia. E eu gravei. Então, quando foi para criar um frigorífico aqui em Rondônia, né? E tal, quando eu abri a oportunidade, eu fui para o sul, viajei para lá, tem uns parentes também que engordam frango, e não tive dúvida, sabe, que se eu podia aplicar algum dinheirinho decentemente para ser abençoado, é na produção de produtos e alimentos, né? Então, na época, estava uma febre da criação das Factor, banquinho, porque fechou muitos bancos, e os bancários criaram outros banquinhos. Então, era agiotagem para todo lado. E o juro lá em cima, e né? eu não tenho essa vocação de agiota. Deus me colocou no mundo para produzir, para empreender no setor produtivo, para gerar riqueza, para gerar emprego, produtos e alimentos. E cuidar da natureza. Sabe? Essa vocação que Deus me deu. Então, o aviário foi assim uma proposta normal. Minha família aceitou, mesmo que a renda do aviário era 1% na época, e tinha agiota pagando 3%. Garimpo, por isso que dava mais. Aí eu nada disso, tudo ilegal, imoral para mim, então botei um aviário. Então hoje nós temos também, a gente engorda uns 300 mil frangos, né? O meu filho mais velho cuida, até eu tenho renda disso também, por isso que eu vivo sem trabalhar mesmo. Aí aumenta a aposentadoria. Aí veio as vacas de leite e a fábrica de iogurte. Um dos filhos mais novo, desde criança, falava que gostava de boizinho, tratorzinho, essa coisa e tal, né? Aí, eu acho que com 18, 19 anos, já
a gente combinou de ceder para ele, então. Cuida do gado. Era um pouquinho, nós tínhamos 150 cabeças ali naquele lugar, e tirava leite de 50 vacas para dar 150 litros. Era 2 funcionários, um problema, dava 2 litros de leite com as vacas. Eu disse para ele, melhora o plantel. Aí ele entrou na pesquisa, né, já tinha pesquisa, aí ele fez biologia, e daí entrou pesado mesmo, e transformou aquelas vaquinhas, 150, transformou em 40, melhor, e aí foi aperfeiçoando, melhorando, e daí ele casou com a menina lá do Espigão do Oeste, né? Que o pai dela já fazia o iogurte em casa, né? Uma receita criada por ele, caseira, com polpa de frutas. E daí transportou para cá esse iogurte, que já é o melhor de Rondônia. Então, essa atividade está consolidada. Fez os pastos irrigados certinho, né? Com a tecnologia e tal. A Vaca Feliz, né? O projeto. As vacas vão no pasto só para comer a grama e volta para o descanso. Então, tem a cama delas para deitar, de palha de café ou de maravalha, né? Agora de palha de café. Então, aquilo ali vira esterco que vai para o pasto, transforma aquela grama, coisa linda que... a grama fica linda, verde o ano inteiro. É uma história muito bonita das vacas também, que dá para contar a história de como era antigamente e como se transformou e o resultado agora. Esse é da... Yogo Milk. Essa empresa é do filho mais novo, do último? Mais novo, com a esposa dele, que é a minha nora, que faz iogurte. Tá. Que maravilha. Aí tem a história do café. O café é mais recente daí. O café, fiz uma viagem... Eu moro na capital do café. Quando eu adquiri um lote em 78, logo depois que eu adquiri aquele lote primeiro, eu adquiri mais um do lado, também o pessoal iu para Brasilândia. Brits, sobrenome. Estão lá até hoje, os que não morreram. Porque ele veio do Paraná para plantar milho e feijão, e aqui não dava. Aí ele chegou um dia e disse, Nery, compra o meu lote ali que tem a nascente d'água, que você vai usar lá embaixo. E eu quero ir para Brasilândia porque o INCA está me doando terra lá em Brasilândia, para mim e para os meus 2 filhos que já casaram. Até que casaram às pressas para ganhar lote. Então eles ganharam 3 lotinhos lá de 21 alqueires. Terra melhor, morro e tal, mas terra boa, que dá milho e feijão. Aí foi uma bênção eu poder comprar dele. Para ele foi um grande favor. Aí foi para lá. Então a gente já tinha uma rocinha de café deles. E aquele ano, filho de Deus, em 80, daí que eu colhi o café, deu bastante café. E deu preço inimaginável na época. As pessoas colhiam 200 sacos de café, parece que ficavam ricos, sabe? Valia muito dinheiro. E era café arábica, catuai. Então, aí eu colhi, dei para colher a meia, o homem que colheu a meia, com a metade dele, ele comprou um sítio, fez uma casinha e comprou uma bicicleta para o filho ainda. Você vê como é que dava dinheiro o café. E ainda mais, aquele café dava porque dava uma chuva em agosto, normalmente, e depois o tempo fechava de poeira e fumaça. Aí o sol não batia na florada do café. O sol virava uma sombrite. A poeira e a fumaça daquela época formava uma sombrite que protegia a florada do café, aí ele produzia muito. Dá para entender? Interessante, né? Tá. Aí aquele café não dá mais hoje também. Não. Então morei na capital do café. Aí eu, em 2000, também plantei, de qualquer maneira e tal. O dia que eu plantei, no ano 2000, estava 120 conto o saco. Quando eu fui colher o café e vender, estava 38. E muita gente foi à falência, várias vezes. Tudo isso passou, aí acho que foi no ano 2014, 2016, eu fui para a Polônia, para Cracóvia, ver o Encontro Mundial do Papa com a Juventude. Você já ouviu falar que tem o Encontro Mundial da Juventude? Sim. Então, um filho também queria ir, então fui eu, a Vera, um filho, a minha nora, fomos para conhecer a Polônia, Cracóvia, nós queríamos conhecer Auschwitz, lá o campo de concentração. Foi fantástico. E viajamos 5 países ali, a República Tcheca, a Áustria, a Itália, a Alemanha, de ônibus, né, e trem. Então, quando cheguei, a história também é muito maior, mas vou abreviar. Chegamos em Viena, na capital da Áustria, aquela Avenida 5 Estrelas, que ali já foi o centro econômico do mundo, porque aquele paizinho ali, a Áustria, é no meio da Alemanha, da Itália ali, era um paizinho neutro nas guerras. Então, os ricos escondiam o ouro e a prata lá. Então, Viena é fantástica. Aí, eu vi lá naquelas paredes das lojinhas, das vitrines,
aquela Avenida 5 Estrelas, que ao lado tem o teatro daquela orquestra sinfônica mais famosa do mundo, a Orquestra de Viena. Aí, passando, fui pedir um cafezinho, $2, umas gotas de café. E na loja, nas vitrines de pratas, de pratarias, de porcelanas e pratas, esses utensílios para cozinha, para café, coisa de luxo, decorada na parede, nos fundos, com aquele saco de café, aquele saco de estopa velho, com aquela faixa amarela no meio só, que dá para aparecer, que o resto era tudo rasgado e manchado, lá do Porto de Santos, escrito Café do Brasil. Eu fiquei emocionado. Mas como que o café do Brasil está aqui no centro do mundo, caríssimo, bebida dos nobres, e eu moro na capital do café, onde meus amigos foram tudo à falência plantando café, durante 45 anos. O que é que está acontecendo? O empreendedor aflora daí. O que é que está acontecendo? Eu e meu filho, sabe, tal, eu já tinha pensado em plantar um café, porque já sabia naqueles dias que existia o café clonal, que é uma novidade, que não é mais o café da semente e tal, né? Então, aí começamos a pesquisar. Meus filhos entraram na pesquisa e viram que tem um grande vácuo. Não é isso que eu estou falando aqui, vai para todo o estado. Sim. Sabe? Eu quero que mais pessoas se dêem conta disso e entre na pesquisa, se informe. Nós estamos no paraíso do café. Está acontecendo umas coisas fantásticas. O café foi selecionado, os capixaba e os cacoalense e os de Brasilândia, de toda a região, foram selecionando as variedades e não acabou por aí, porque surgem novas variedades, porque aqui tem a metamorfose da polinização, que as abelhas, os insetos transportam, né, a florada do ipê para o café, por exemplo, da castanheira para o café, do cajueiro, da mangueira, do cacau, do cupuaçu. Você está entendendo? E aqui nós não temos aquela intempérie, aquela nevasca que corta, né, uma estação que só que sobrevive da lavoura, que só sobrevive quem sobrevive o gelo. Aqui não tem nada disso. Aqui é milhões de anos acontecendo, o calor e o úmido vai transformando as coisas. Então surgiram novos aromas e novos sabores, que hoje o café está no mundo. Nós ganhamos campeonato, Rondônia ganhou, né? E o meu filho mais novo, então, chamado Juan, né? E os outros todos estão plantando junto, eles fizeram uma associação, e daí ele é que mais está ligado nessa tarefa. Então o café surgiu assim, por morar na capital do café, por ver o vácuo. Eu tinha acabado de me aposentar, eu pensei, vou fazer uma rocinha de 5 qualquer para mim me entreter, mas daí meus filhos se ligaram, se o velho está querendo plantar é porque tem alguma coisa. E graças a Deus, hoje mesmo nós estamos recebendo os proprietários da Três Coração, que vão fazer a entrega do troféu Tribos, né, lá no Cacau Parque, essa semana, parece que é quarta-feira, e a bebida de Cacoal e da região de Brasilândia, Novo Horizonte, Alto Floresta, São Miguel, está indo para o mundo e estamos recebendo visita do mundo inteiro aqui para ver o que está acontecendo. E essa Rondônia, transformação essa do café. Transformação fantástica que pode tirar Rondônia desse caos da destruição. Porque café é irrigado e é pouca terra para produzir muito e gerar emprego. Seu Nério, vamos falar do Cacau Selva Park agora. Cacau Selva Park, tudo começou. Então, a gente pode ser grato por ter o Cacau Selva Park, sim, em Rondônia. Sim. Tudo começou com uma roda d'água. Então você vê como é essa que é. Paixão pela água que o senhor tem, que estávamos, sim, conversando, porque eu percebi que tudo que você fala tem água. Sim. Tem água, agora, tem o moinho, tem o fubá, tem o milho, tem água. As vacas de leite, tudo gira em torno do moinho. Água é vida. E que essa paixão pela água, como começou? Não, então, isso é trouxa de berço. Agora, a transformação do Cacau Selva Park foi pelo lado do empreendedorismo, não só meu daí. Porque em 95 eu tive o terceiro casamento com a Vera. E a Vera chegou em 95, graças a Deus, com a mesma visão. Visão de natureza, de ecologia, de sociedade, de família, sabe? Empatia com as pessoas, com o mundo, com essa visão. Então, quando nós vimos que as pessoas queriam até invadir o sítio, no bom sentido, ocupar o sítio para se divertir, falar, não, o sítio não era bonita.
né? Ela disse, não vamos ser tão egoístas, já que Deus colocou esse local na nossa mão, onde todo mundo vem para cá, gosta de vir aqui. Não vamos ser egoístas de ficar só para nós e a nossa família. Então a gente começou com nossas viagens, que eu sempre gostei de viajar, porque já que eu não tenho estudo, né, entrei na faculdade só para dar palestra, falar bem a verdade, não para estudar, né? Passei o tempo e não estudei, mas também não me arrependo, porque e hoje o senhor, e hoje o senhor não teve estudo, e hoje o senhor entra dentro das faculdades para dar palestra sobre empreendedorismo e etc. E como é essa emoção? Porque eu adquiri o conhecimento daí, bom, pela minha curiosidade natural, mas eu viajei daí. Então, quando chegou a Vera também, em 95, a gente começou a sair para viajar, mas já ir se hospedar em hotel fazenda, hotel ecológico, turismo rural. E eu tenho ainda a sorte de ter tido uns parentes com mais de 100 anos atrás, quase 200 anos atrás, tem a fazenda deles lá, mas a minha família chegou faz uns 130, 140 anos. Em seguida, um subiu a serra de Santa Catarina, e foi para Lages. Lá hoje tem a Fazenda do Barreiro, que é do Lelo Bianchini, que foi o primeiro turismo rural do Brasil. Você pode procurar no Sebrae, né? Lá é Fazenda do Barreiro, entre Lages e São Joaquim. Então a gente foi viajando e vendo como é que era a fazenda, como é que funcionava, hotel, sabe? Então ia e voltava, e cada vez mais tinha essa opinião de abrir ao público. E o público foi pressionando, e quando nós abrimos, sabe? Então a gente ficava 2, 3 meses trabalhando aí e depois viajava. E nós fomos trazendo algumas coisas de lá para cá, daqui para lá, e daí nós percebemos que nós tínhamos um tesouro na mão, né? Então foi porque também a Vera tinha essa opinião, né? Ela veio para cá, estava sem uma atividade oficial, então encaixou, né? Encaixou porque daí ela abraçou aquilo ali de corpo e alma. E foi um sucesso, foi crescendo cada dia. Os filhos todos apoiaram também, pegando o recurso da madeireira, né, do que pudesse, para a gente começar a vida ali. Depois fizemos financiamento também pelo BASA, financiamento bom e barato. E quem sabe administrar dinheiro com amor, meu filho, com amor, não tem como dar errado. Nenhuma atividade deu errado, todas deu certo, tanto que eu não precisei fechar nenhuma empresa até hoje. Antes do senhor responder, a gente vive num mundo hoje que todo mundo fala sobre a falta d'água. A gente fala sobre a falta d'água, a gente fala em proteger as nascentes. O seu Nério fala para a gente que desde 1960 e poucos já, os familiares dele, mas isso vem de muito, gerações para trás, esse cuidado pelas nascentes, esse cuidado pela natureza. E ele já em 1978, por aí, que a gente está conversando aqui, ele já cuidava disso. E ele é um apaixonado pela ecologia. Antes da gente falar isso daí, eu quero deixar um recado bem legal para você sobre a audiência Fashion Modas, tá? Não se esqueçam, final do ano chegando, a audiência Fashion Moda preparou muitas coisas para você ficar na moda, para toda a sua família ficar na moda, ir para as festividades de final de ano, né? Com aquela alegria para esperar 2024. Vamos dar uma olhadinha no VT das novidades que acabaram de chegar na audiência Fashion Modas. O melhor look para você brilhar neste fim de ano está na audiência Fashion Modas. Na audiência Fashion Modas você encontra tudo o que precisa para se vestir bem e economizar. À vista com super desconto, a prazo com condições especiais. E você estará concorrendo a 4 vale-compras de R$500. É tempo de renovar. Venha conferir os últimos lançamentos da moda e se sentir bem. Fim de ano especial. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão. Dê uma passadinha lá e confira todas essas novidades e fique na moda como a gente também, junto com a audiência Fashion Modas. Ela é a queridinha do bairro Teixeirão. Abraço a todos lá. Seu Nério, todo esse cuidado com a natureza, toda essa paixão pela natureza, esse amor pela água. Hoje o Nério tem uma estrutura, tem o aquapark, tem toda uma estrutura hoteleira, né, de restaurante. O senhor deve gastar ali litros e litros de água. Sim. Com esse orgulho que você fala das suas nascentes d'água, o Nério ele é autossustentável com as nascentes? Sim. Antes de dar os detalhes da estrutura e do futuro, eu lembrei de uma história muito interessante. Fica à vontade. Eu era novo, tinha uns 8 anos de idade no máximo. E eu ouvi a minha avó falar assim,
Quando vocês mudar daqui, meu pai e minha mãe falavam em mudar de lá, porque era muito esquisito o lugarzinho, muito apertado, no meio dos grotões. Procure lugar onde tem índio, porque se tem índio, é porque tem água e a terra produz alguma coisa, porque senão eles não viviam lá. A minha avó, italiana, analfabeta, falou isso, eu tinha uns 8 anos de idade. E o senhor nunca mais esqueceu? Espera. E daí, quando eu estava vindo para Rondônia, parei para abastecer em Pimenta Bueno. Aí, quando o cara olhou no meu caminhão, disse: você está indo para onde com essa mudança e tal, né? Eu disse: estou indo para Cacoal. Aí um rapaz falou assim: lá é só índio. Que a fama aqui que tinha muito índio, um riozinho, né? E era verdade. Tinha muito índio. O que é que me veio em mente? As palavras da minha avó. Nós temos uma memória fantástica, se nós usar ela, né? Diz que nós não usamos o cérebro, eu acho que eu uso, boa parte. Porque daí, depois de tantos anos, eu lembrei, se tem índio, então é porque tem água e a terra produz alguma coisa. É lá que eu vou. Então, não, eu já estava vindo mesmo, digo, então eu estou no caminho certo. Acertei. Agora, eu não sabia, que eu morei 2 anos aqui em Cacoal, eu não sabia que tinha aquelas nascentes de água, porque é diferenciado. A região do lado do rio, setor Prosperidade, do rio São Pedro até Vilhena, é que nasce todas as águas do rio Machado. Mas é muita nascente d'água. Então, a terra não é muito boa. Tem que tratar, claro, tecnicamente, né? Com tecnologia, tudo produz, né? Produz em Israel, eu fui ver produção lá, por isso que fui ver produção no Chile, no Peru, nos desertos, o mundo inteiro produz. Então, me surpreendeu as nascentes de água do outro lado, que é uma coisa fantástica. Os geólogos têm uma explicação que as águas vêm das profundezas, de 2 a 3 mil metros de profundidade. Eu até falo que eu fui para a Ilha de Margarita, na Venezuela, tomei um banho lá no Caribe, ali, e quando eu cheguei de volta, entrei na minha piscina ali, a água era igual. Eu disse: eu acho que a água do Caribe, hein, ela entra no subterrâneo, né, no lençol freático, e sai aqui. Tá. Então, é um milagre da natureza. Então, caiu na mão certa, né? Acho que Deus deu um pedacinho de terra certo para a pessoa certa na hora certa. Hoje tem quantas nascentes, Nério? Então, eu tenho 5 nascentes. Só 5 nascentes? 5 nascentes, tudo nas proximidades ali. Que sustenta... Adquiri as terrinhas por causa da água. Fiz a curva de nível, reflorestamos elas, protegemos, porque na época, você vê como é que é difícil, né? Não se falava de ecologia, essa palavra nem existia. Até os técnicos do INCRA, que eram todos formados, agrônomos, técnicos agrícolas, né? E etc., doutor. Eles permitiam que as pessoas derrubassem em cima da mina d'água, fizessem a moradia, o chiqueiro do porco, o tanque lavar-roupa e até a privada. Era assim, filho de Deus. Sabe, eu cheguei e vi aquilo, fiquei por conta própria, fiquei... Né? Abismado. Aí consegui preservar. Então, hoje nós não trata as águas do Cacoal Parque, nós troca. Toda semana é trocado. Hoje funciona. Nós funciona sexta, sábado, domingo e segunda. Todo o parque. Hoje à noite já começa a esvaziar, né? Algumas piscinas, e amanhece já com muita água, porque eu tenho também um armazém de 1,5 milhão de litros d'água. 1,5 milhão. Para poder repor mais rápido, né? Porque as minas vão abastecendo esse depósito durante a semana. Então, nós temos ali uma estrutura de várias lanchonetes, né? O restaurante central, tem o restaurante das hospedagens, nós temos o setor de hospedagem. 3 setores. Né? Um é o parque aquático, que funciona só sexta, sábado, domingo e segunda, com piscina de onda, toboágua, etc. E o miolo ali, que é o Cacoal Parque, que é o sítio do Nério, onde tem a roda d'água, o bosque, né? As araras, os pedalinhos, banhos, playground para as crianças, tudo, o miolo ali, que funciona todo dia, né? Inclusive até o preço é mais barato para entrar ali embaixo. E tem a área de hospedagem, que tem 117 cabanas e apartamentos, né? Todas com ar-condicionado, todas, né? 2 a 3 camas cada habitação, né? Com lavanderia profissional, industrial, tudo. Então, funciona o ano inteiro, não fecha, né? Não fecha nem um dia no ano. Nas águas, é a temporada agora, né? Começa. Então, foi iniciado devagarinho, muito devagar. Primeiras 10 cabanas, logo em seguida fizemos financiamento no BASA, conseguimos construir mais 20 apartamentos. Então, com uns 8 anos de funcionamento, a gente começou a caminhar com as próprias pernas, não precisou mais pegar dinheiro da família, da madeireira e tal, né?
Aí todo o dinheiro que é arrecadado ali, nós temos como prazer também, de investir. Em princípio, não tirar dinheiro dali. Porque nós não colocamos dinheiro ali, porque nós não tínhamos dinheiro. Se nós tivéssemos dinheiro, nós nem vinha para Rondônia. Olha como é que é simples. O cara fala, investi tantos milhões. Não, mas você veio para Rondônia porque você tinha dinheiro? Não, você veio para Rondônia sem nada. Então você investiu trabalho, amor, paixão, dedicação, mas isso é natural. Então eu sempre trabalhei com essa leveza, cuidando da natureza. Imagina só, para quem é apaixonado pela selva, pelas águas, pela mata, pelos animais e por gente, trabalhar no lugar daquele ali, para mim é o paraíso. Só para a população entender, quantos 1.000 litros de água hoje, com todo esse tempo, protegendo as suas nascentes? Porque hoje a gente vê, eu vou usar um exemplo aqui, Espigão ficou sem água, Sim. Não cuidaram das nascentes. Muitos municípios aí, eles estão fazendo já rodízio de água por conta de não cuidar das suas nascentes. E o senhor já vem cuidando há anos das suas nascentes, e ela te presenteia com quantos 1.000 litros de água? Nós usamos pelo menos 1 milhão de litros de água por dia. 1 milhão de litros d'água por dia? Elas produzem 2 milhões, né? Mas não se pode usar toda a água mesmo. E ainda agora acontece o seguinte, a gente pega a água mesmo dos açudes, da sobra, a gente joga na roça, né? Tanto no pasto das vacas, que é para cima das minas, e a roça de café, que é para cima das minas. Então essa água vai para onde? Ela volta. Nós passamos essa seca sem perceber. As minas não... Sem ter dificuldade, com a qual o Selva Park trabalhando, as empresas tudo usando. Nós molhamos todo o complexo turístico ali, né? Todas aquelas piscinas ali, tudo ali usa 1 milhão por dia, 5, 6 milhões de litros de água por semana. E molhamos 20 hectares de pasto para as vacas, para fazer o leite tipo A, com vaca feliz, para dar o melhor iogurte, né? E molhamos 300 mil pés de café. Diário, café diário. Sim, também. Que vai 5 litros de água por pé, por dia, no tempo da seca, com as minas d'água. Então, é um absurdo de água que se usa, só que a água fica ali dentro. Ela volta, é usada e volta para a roça, que vai para onde a água não desaparece. Ou vai para o ar, ou vai para o lençol freático. Volta a girar para vocês de novo. Então, você está vendo o milagre da natureza? Hein? Então, nós geramos um monte de emprego, sem prejudicar o meio ambiente, não, aperfeiçoando o meio ambiente, porque ficava vulnerável a incêndios todo ano, naquelas quiçaças, naqueles braquearão, né, de beira de estrada. Agora, como é que vai pegar fogo numa roça verde, numa grama verde o ano inteiro, num café verde o ano inteiro? Então, eu vejo com muita felicidade que meus filhos cresceram com essa filosofia de vida também, sem precisar estuprar a Amazônia, destruir a Amazônia, sabe? Levar fama de destruidores do meio ambiente, da natureza, né? E também porque nós não somos dono de nada. Nós temos consciência de que nós temos que devolver para o verdadeiro dono. Nós somos apenas arrendatários. E nós temos que entregar melhor do que pegamos. Então, nós pegamos a mesma água e joga. E outra coisa, nós construímos tanques. A questão da água tem que ser comentada, porque ela é a vida, ela é o milagre. Nós construímos tanque seco. Tanque seco é um depósito de água, durante a chuva, deposita. Em vez de deixar aquela enxurrada, causar erosão e assoreamento nos córregos, nas estradas, causar enchente, você deposita ela na mesma terra, aí chove 6 meses por ano pela natureza, a água fica ali. Os outros 6 meses você pega a água e joga de novo. Só por Deus mesmo, é uma bênção. Senhor Nery, o senhor teve uma passagem pela política de Rondônia. Queria que o senhor falasse para mim como foi essa experiência. Olha, foi uma experiência fantástica, porque eu cumpri um mandato de 4 anos de deputado estadual. E a questão política, ela na minha vida, eu sou um cara bem resolvido, na questão social, familiar, política, econômica. É isso que eu tenho que agradecer a Deus todo dia. A política chegou na minha vida num momento aqui que eu estava começando a vida, em 1982, 81, 82. Foram um sindicalista, um padre na época também, né, um da associação, foram lá em casa dizer assim, está criando um partido novo no Brasil, em 82, para nós aqui 81. O partido foi criado em 80, lá em São Paulo. Então, estamos criando um partido dos trabalhadores.
É um partido novo, diferente, para combater a ditadura, para lutar pela liberdade, pela democracia. E me deixaram, isso era assim, eu até era barbudo na época também, tinha o costume. Você tem a cara desse partido, você é trabalhador, tem a fama de ser um cara, né, honesto, religioso, família e tal, você tem a cara desse partido. Aí deixaram o estatuto, tinha um livrinho, tipo um catecismo, o estatuto e o regimento interno do partido. Sabe o que é que eu encontrei ali dentro? Sabe, que bateu, que me marcou? Porque eu aprendi na minha família, na religião católica, na época, que meus pais não puderam me dar nada financeiramente, mas os bons conselhos, os bons exemplos eles deram. Ensinavam que era para ser honesto, que era para que todo mundo pudesse ter uma terrinha, porque a terra é de Deus, que todo mundo pudesse ter casa para morar, que não era para deixar ninguém passar fome, que não era para roubar nada de ninguém. Afinal, todos aqueles princípios básicos que eu fui encontrando ali dentro daquela proposta. E eu fui logo num dicionário que eu tinha comprado um dicionário daqueles grossos, preto, assim, ó, que o governo até vendia barato na Foz do Iguaçu, para todo mundo comprar, ver o que significava partido. Você sabe o que quer dizer partido político? Ó, já demorou para responder. E assim, sabe o que significa a palavra democracia? A palavra política. Nos primeiros momentos eu fui em busca desse sentido, dessas palavras. Aí encontrei a minha realização como ser humano. Como ser humano, para viver na sociedade. Aí fui buscar lá nos princípios de Jesus Cristo. Ver quem que ele combateu. Quem ele defendeu. Ele defendeu quem na época? Os latifundiários? Hein? Os sadios? Os doutores da lei? Os que tinham dinheiro, capital? Hã? Ele repartiu o pão para quem? Quando transformou água em vinho, era para quem? Sabe, eu tinha esse princípio base na igreja, encontrei num partido um projeto que vai de encontro à solidariedade, à fraternidade, sabe? Então me completou e de lá para cá eu bati firme, consegui ser deputado estadual, quebrei a cara lá em Porto Velho, porque eu era tão ingênuo que eu achava que a pessoa era político por vocação, porque a palavra política é o bem comum. O cara que não faz política para o bem comum, ele é um traidor, é um hipócrita, para não dizer um bandido, porque a palavra política é o bem comum. Então eu tirei 4 anos para o bem comum, deixei minha casa, minha empresa, fui trabalhar para o bem comum. Cheguei lá e encontrei um pessoal completamente adverso, lutando pelos interesses próprios. Então foi uma decepção muito grande. Eu me decepcionei até com o juiz de direito, com o promotor, porque eu achava que eles eram juiz por vocação, assim como ser um padre, que eu era bem inocente mesmo. E achava que todo mundo tinha... Então, eu sou madeireiro por vocação. Eu tenho a roda d'água por vocação. As outras atividades foi por paixão. Não tinha vocação, mas apaixonou porque é produtivo. Faz bem para a humanidade. Não precisa destruir a natureza. Tem sustentabilidade, 100%. Da onde é que vem a matéria-prima? Tem hoje, amanhã e sempre tem. Sem prejudicar o meio ambiente. Aí eu me realizei como pessoa. Então, eu sou político, discuto política... Sabe, faço questão de passar mensagem, por isso que eu estou indo dar umas palestras, quando as pessoas me convidam, porque eu adquiri essa experiência, sem medo de ser feliz, sem precisar ofender ninguém, sem precisar fake news, sem mentir, porque, olha, as pessoas mentem hoje, hein? Acusam a gente, há 42 anos atrás, já acusavam a gente de comunista e que ia mudar a cor da bandeira, você acredita? E que ia tomar casa se o cara tivesse 2 casas. Há 42, as mentiras são as mesmas, sabe? Começaram a me chamar de comunista, minha mãe chorava já naquela época. Eu disse, mãe, eu vou viajar o mundo, começar por Cuba, para ver o que é isso, para entender um pouco mais, né? A gente sabe, é só procurar o sentido da palavra. Sim. Você participa do quê? Eu participo da comunidade maçônica, outra da comunidade São João, outra da comunidade. Você fala comunismo, não, aí não. Sabe como é que é? Nós não somos dono de nada, nós somos sócio, nós somos socialistas, porque nós somos sócio da estrada, não somos da BR. Para você ir lá no sítio, tem que passar a ponte do Rio Machado. É sua a ponte? Então, eu vejo que tudo é de todos, sabe? O problema é que as pessoas são egoístas, estão enganadas completamente, elas são centralizadores, só pensam em si, individualista. E eu, graças a Deus, consegui me livrar um pouco desse mal. Não sou santo, mas estou aqui fazendo a minha parte. O ano que vem é no político. De novo. Disputa de prefeito, vereadores. Aí, cogita-se que o senhor possa ser um pré-candidato a disputar a prefeitura de Cacoal? Não, tenho certeza que não. Mas aí vem uma tristeza no coração. Porque, gente, todos esses anos, trabalhando,
mostrando, dando exemplo aqui nessa cidade, e ter uma cidade que deu 72% contra tudo isso que eu estou falando aqui. Eu sou contra o armamento. Eu coloquei uma placa lá, nossa arma é o amor. Sabe o que fizeram? Foram lá e cortaram, derrubaram a placa 2 vezes. Porque a nossa arma é o amor. Aí nós somos odiados. Eu vou ser candidato numa cidade dessa? Eu mereço isso? Não, companheiro. Mas Seu vamos Nério, lutar pelos melhores. Seu Nério, obrigado pelo carinho. Já se passou 1 hora com esse bate-papo gostoso, essa alegria que você transmite e também os seus conhecimentos da Roda d'Água. Não se esqueçam, gente, o Nério existe por conta de uma roda d'água, tá bom? De uma roda d'água. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o seu Nério. Antes da gente fechar o programa, eu quero fazer o convite para todos da audiência Fashion Modas, né, que estão lá cheio de novidade, roupa para o Natal, para o amigo secreto, para a família, para a virada de ano, looks exclusivos dos melhores centros você encontra lá na audiência Fashion Moda. Fica ali na Avenida das Comunicações, do bairro Teixeirão, pertinho do semáforo, e ela já é conhecida como a queridinha do bairro Teixeirão, pelo carinho, pela receptividade, pelas melhores condições, pela qualidade, claro, e também pelo preço. Tá bom? Passe lá e confira. Seu Nério, para a gente fechar, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, ó, e convidasse, deixasse um recado para todos que estão nos assistindo nesse momento, para o estado inteiro, né? Deixasse um recado do Nério Bianchini, todas as suas empresas, todos os seus filhos, toda a sua família, todos os seus mais de 400 colaboradores que você gera esse emprego, direto e indiretamente. O senhor já falou para a gente que indiretamente é bem mais do que 500 pessoas, 500 famílias, né, que o senhor, que vivem disso, das suas empresas. Queria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem de final de ano, já de um próspero ano novo, e que o Nério, Cacoal Selva Park e todas as suas empresas estão aí de porta aberta, fomentando emprego e ajudando a cidade de Cacoal. Bom, Cadu, eu quero agradecer mesmo de coração, né? E lembrar aqui também nesse final de ano, e por tudo isso que nós conversamos aqui, agradecer a minha família, né? Meus 7 filhos que colaboraram com essas ideias, que hoje é orgulho, né? Porque eu não sou mais nada, não trabalho quase, né? Mas eles mantêm essa linha de trabalhar honestamente, né? Gerar emprego, sabe? Com respeito à natureza, e desejar para todos os nossos telespectadores, né? Um Feliz Natal, um 2024 ainda melhor, porque eu sou muito otimista e eu estou vendo assim uma luz grande no fundo do túnel, porque o Brasil voltou à civilização, né? Menos agressão e mais amor. Então, que todos possam desfrutar disso. E a vocês que são migrantes, que vieram para Rondônia, na mesma condição minha, né, as famílias, e vieram em busca da Terra Prometida e encontraram, vamos construir essa Terra Prometida, deixar aqui um lugar de lazer, um paraíso terrestre, para que todos possam, no futuro, ter orgulho de nós, né? E o Cacoal Selva Park está de braços abertos, recebendo todas as pessoas. Aquilo ali eu transformei num patrimônio da humanidade. Então, é uma RPPN, é uma reserva particular do patrimônio natural. A área central, ali, 50 hectares, é um parque ecológico registrado para toda a eternidade. Então, todo mundo pode se sentir dono do pedaço, né? E vir desfrutar. Nós estamos ali para cuidar, para gerenciar, para poder liberar um conforto, né, adequado. Por isso que nós usamos ali todo o dinheiro que é ganho lá, é gasto lá para melhorar aquele lugar, para cada vez mais Rondônia ter orgulho desse local, que é de todos os cidadãos de Rondônia. Gente, obrigado pelo carinho mais uma vez. O CacoalCast fica por aqui. A próxima terça-feira nós estaremos aqui às 19h30, nesse mesmo local, nessa mesma plataforma. E dá uma seguida aí, segue a gente, segue lá, segue a gente. Tem CacoalCast Clips ou qualquer plataforma de podcast que você acessar, digite lá, CacoalCast, que nós vamos estar lá informando para você e trazendo bate-papos como esse, alegres, leves e, claro, que só somam na nossa vida. Tenham todos uma ótima noite. Nos falamos na próxima terça, nesse mesmo local. Tchau, tchau e até lá. O melhor look para você brilhar neste fim de ano está na Audiência Fashion Modas. Na Audiência Fashion Modas você encontra tudo o que precisa para se vestir bem e economizar. À vista com super desconto, a prazo com condições especiais. E você estará concorrendo a 4 vale-compras de R$500.
É tempo de renovar. Venha conferir os últimos lançamentos da moda e se sentir bem. Fim de ano especial. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão.